Eu separei aqui, a fonte é a agência da Câmara de Notícias, tá? Sancionada a lei que proíbe o uso de celular em escolas. Proibição vale para educação infantil e ensinos fundamental e médio de escolas públicas e particulares. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 15.100 de 2025, que proíbe alunos de usarem telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A proibição vale para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Fica permitido usar o celular em situações de estado de perigo, de necessidade ou caso de força maior, para garantir direitos fundamentais, para fins estritamente pedagógicos e para garantir acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. A legislação tem origem em projeto de lei PL 104 de 2015 da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. A proposta foi relatada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, pelo então deputado Renan Ferreirinha, do PSD do Rio de Janeiro, atual secretário de Educação do Rio de Janeiro. Ele citou exemplo bem-sucedido do município, onde o uso de celulares já é proibido há mais de um ano nas 1.557 unidades escolares. Eis aqui o grande assunto de 2025. Foi debate aí já nas grandes emissoras, já foi debate nas redes sociais, em outros podcasts também. Eu quero ouvir aqui dos dois doutorandos a avaliação de você sobre a Lei 15.100, que ainda falta ser regulamentada, obviamente, mas já é uma realidade, já está sancionada e provavelmente causará efeitos aí, já causa muito burburinho, vamos ver os efeitos agora disso. Mas qual é a avaliação de você sobre isso? Empurrou para o professor Carlos agora. Eu comecei os outros casos. Eu tenho umas questões importantes aí, mas deixar o professor Carlos que ele Eu vou começar dizendo que, na verdade, o uso do celular ele já estava proibido no Rio Grande do Sul, né? Salvo para uso pedagógico. E quando o governo federal toma essa medida, né, e lança essa portaria, eu tenho para mim que foi acatado um projeto do deputado aqui do Rio Grande do Sul, em que há muitas entidades, especialistas da área da saúde, principalmente da saúde mental, né, que estão discutindo essa questão do uso excessivo do celular, principalmente do celular, né? Porque o celular, assim, ele hoje é um aparelho que ele está em todas as camadas sociais, né? Não tem distinção. E com o uso excessivo, a gente tem observado que há pessoas que elas têm aumentado, né, o nível de dependência e com isso elas, principalmente as crianças, elas vão tirar o foco, né? Então tira vamos dizer assim, a capacidade da pessoa de estar concentrada, né? Então eu lembro assim que algum tempo atrás eu estava trabalhando na EJA, ensino médio com adultos, e eu tinha um aluno que ele ficava o tempo todo no celularzinho assim. E aí a gente, claro, né, adulto, tinha as atividades, e aí a gente trabalha assim, desenvolveu o conteúdo, respondeu, avaliado. E ele não produzia nada na sala de aula. Ele estava sempre com o celularzinho. Chegou no final do semestre, ele não tinha nada, ele não tinha nota, reprovado. E ele questionou, né? E eu lembro que eu disse para ele que uma das coisas que tinha contribuído para isso é que ele não participava da aula, ele estava só de corpo presente, mas ele efetivamente não participava da aula. E daí tinha colegas que diziam assim, ele ficava mandando torpedinho pra gente, sabe? Tem uma piadinha, tem uma besteira lá, e ele manda pra gente. Pô, em plena sala de aula, né? Então, eu penso assim que essa era digital, ela pode ser muito bem aproveitada, muito bem utilizada, mas se for para fazer uma pesquisa, né? Vamos dizer assim, na minha disciplina de história, eu estou trabalhando com uma pesquisa, sei lá, já aconteceu de eu dizer para os alunos, entrem no museu tal.
dei o link e eles acessam. Isso é uso pedagógico, né? Agora, eu deixar o aluno, né, sem uma proposta e ele ficar manuseando o celular e entrando em qualquer outra coisa, menos na sala, no conteúdo, vamos dizer assim, que está sendo desenvolvido ali, complicado, né? Então, eu penso que foi para isso que veio essa portaria, né? Essa lei, né? No caso. Essa lei, né? Para regulamentar a nível nacional, né? Que os professores, a escola, enfim, que os sistemas de Segurança educação, jurídica de né, tomar uma atitude, né? possam tomar as medidas, né, necessárias para garantir. E uma preocupação com a saúde mental também. É uma das justificativas que aparece ali no documento, né? Ouvindo as entidades, entende, né, o governo de que há um problema muito grande hoje, tem levado à depressão, uma série de questões, né? A gente viu aí jovens que em contato excessivo e em conversas e tal, quando vê, se Ansiedade, suicida. depressão, enfim. E ansiedade, gera depressão e suicídio, etc., né? Então é nesse sentido que foi feita essa lei, né? E que não é uma coisa nova, porque até aqui no Rio Grande do Sul já existia a lei, né? Exemplo do município do Rio de Janeiro também. Então, assim, é preciso que a gente também, enquanto educador, né, enquanto escola, enquanto profissionais de educação, que a gente estude a legislação e aplique, né, da melhor maneira possível. Não está proibido totalmente o uso, né, do celular e das mídias na sala de aula, desde que ela tenha, né, um aproveitamento pedagógico. Se é para um aproveitamento pedagógico, ok. Mas, fora isso, realmente está sendo proibido, né? É isso. Professor Bom, Eduardo. tentar contribuir, né, no debate e trazer outros assuntos importantes também, acho que nós temos que pensar. Eu acho que é uma lei que cria uma ferramenta, né, para os professores e para as escolas, para tentar encontrar um caminho para o uso do celular em sala de aula, né? Eu acredito que nós estamos numa era da informação e da tecnologia, e isso está enraizado na nossa base social, e a gente tem que encontrar o melhor caminho. Sempre as proibições, elas vêm porque nós estamos num cenário caótico, né? Hoje o uso do celular em sala de aula, ela realmente, e a lei, pelo que vocês mencionaram, inicia na educação infantil e vai até o ensino médio, né? Então isso mostra que é um problema que não tem idade, né? E não tem classe social, considerando que quanto maior a classe social, maior o poder aquisitivo para aquisição de aparelhos eletrônicos, né? Mas eu acho que o problema maior é um problema social com o uso do celular, né? Hoje, as próprias famílias já não conseguem mais conduzir o uso do celular com os seus filhos em casa, né? E essas crianças vão para a escola. E daí está nós, professores, lá para trabalhar com os alunos e o uso excessivo do celular, das telas, né, que se chama. Muitos profissionais na área da saúde utilizam o termo telas, né? O uso excessivo do celular, né? Então, a lei vem para, cria-se uma regulamentação que diz, a partir de agora é proibido, né? Mas a gente entra, acho que num debate muito maior. Quais são os principais objetivos dos grupos familiares que nós temos hoje? O que eles estão conduzindo à criação dos seus filhos, a maneira como estão levando a formação deles? Porque o uso das telas, até muitas famílias ficaram muito felizes, né? Eu vi alguns comentários quando estava o compartilhamento do telefone. Ai, que bom, que maravilhoso, não sei o quê. Mas eu já dizia alguns lá, ai, que bom que meu filho não sai das telas. Pô, mas mais uma vez recai a escola a resolver um grande problema, que é o uso excessivo de telas, né? Então, acho que nós temos que pensar num contexto muito maior, né? Hoje, a gente tem que implantar um investimento, e quando a gente debate, eu gosto muito de um conceito que é a cidade educadora, inclusive, São Gabriel ainda está afiliada à Associação Internacional de Cidades Educadoras, e que ele fala, bom, a cidade, quando se fala educação, não é a escola, não é só a escola.
Educação se faz em todos os ambientes se faz educação, promove educação. E não é educação pensando na formação para ele trabalhar em algum lugar, não é a formação humana do dia a dia, ter uma vida com qualidade de vida, então tu tem que ter espaços públicos bem confortáveis, incentivar boas práticas na área da saúde, incentivar a área de esportes, né? Relacionamento interpessoal. Então tu tem que caminhar para outras áreas. Então, mais uma vez, recaiu a escola, o compromisso de tentar eliminar o celular das crianças e dos adolescentes. E eu, de fato, eu faço uso do celular, né, a todo momento. A gente sabe o quanto ele é importante no nosso dia a dia. Então, assim, a gente vai ter que tentar encaixar um caminho para diminuir o uso. Eu digo diminuir porque o uso vai continuar, dependendo das escolas, dos locais, dependendo da condução do professor, da gestão da escola, o uso vai ser mais ou menos, mesmo havendo a legislação, né? Acho que a legislação veio num momento assim, pô, não tem mais o que fazer, vamos criar a lei para ver o que acontece, né? Então, acho que vamos ver como é que vai se dar na prática. O Estado já tinha uma regulamentação que o professor Carlos trouxe e já não é nova, é de 2018, acho que é 18, 19, já faz um bom tempo, né? Então, que o Estado já traz, tanto que agora você leu a notícia, né? Que foi um deputado federal gaúcho que levou a proposta, né? Então, vamos ver como é que se vai dar isso, como é que as escolas vão conduzir, quais vão ser os regramentos que as escolas vão definir para que façam a condução desse trabalho em escola. A gente tem colegas que pedem que no início da escola deixa todos os celulares na frente. Nós temos colegas que fazem isso. Tem colegas que liberam, tá? A atividade está acontecendo ali, terminou a atividade, antes dele atrapalhar talvez o andamento da escola, ele olha rapidamente, que eu trabalho muito com adolescente, né? Olha rapidamente ali e retorna para a atividade. Mas nós temos casos excessivos do uso celular, onde o professor não consegue ter entrada ao aluno, porque o domínio da tecnologia é muito maior. A tela superou o professor. Superou o professor, né? E assim, ó, a gente vê o quanto o professor, ele às vezes faz um teatro na frente da sala de aula ali para tentar trazer aquele aluno e ele pode ser com a melhor formação possível, né? Por vezes não consegue chegar no aluno. Então, acho que é um trabalho maior, social, mostrar que há uma questão de saúde pública que está instituído o uso dos aparelhos e a gente tentar fazer um trabalho que começa na família e que a escola é um pilar que vai contribuir nessas mudanças dessas práticas que hoje estão consolidadas, né? E assim, o uso da tecnologia ainda se conduz para os adolescentes, as crianças, unicamente rede social e jogos eletrônicos. Né? Se eu pedir para um aluno hoje de ensino médio mandar um e-mail, alguns não têm um e-mail ou fez um e-mail para fazer a conta do jogo, mas não sabe acessar e não sabe mandar um e-mail, que talvez seja a coisa mais simples que existe no uso da tecnologia, né? Por exemplo. Tem várias situações, tem as novas gerações aí, boa parte não sabe, às vezes, editar um documento de texto. No Word, por exemplo. Não sabe fazer um slide, não sabe... Exato. Sabe? E o troço tá ali na palma da tua mão e tu não teve a curiosidade de utilizar da ferramenta, enfim... Mas tem algumas coisas assim que eu gostaria de comentar com vocês, já em cima da fala, né? A primeira delas que é aquela clássica, mas e quando eu precisava falar com meu filho? Poxa vida, mas antes não tinha nada disso e a gente conseguia falar, ligava pra escola, o professor ia lá, chamava o aluninho, ó, teu pai tá no telefone, ou tua mãe tá ali no telefone, precisa falar com... Tudo normal, gente. Não é porque o celular foi tirado do ambiente que isso vai ser inviabilizado. Atrapalhar, né? Sendo uma situação de urgência, obviamente, né? Não vai ser o professor, não fala, não. Longe disso. E outra coisa também, pegando o gancho no que falou o professor Carlos, eu tive um professor na faculdade que ele falava muito isso, ele mencionava muito isso, né? Que a minha geração, a nossa geração, talvez a gente tenha mais ou menos a mesma idade, Eduardo. Tô aí na faixa já dos 38. Um pouquinho mais, né? Tô um pouquinho mais velho, né? Eu imaginei também. Mas, assim, a minha geração, a nossa geração, ela é a geração da televisão. Então, a gente tem blocos de concentração, de foco maiores, mais espaçados, né? Essa garotada de hoje, meu professor falava muito isso na faculdade, né? A garotada de hoje é fração de segundos, tu consegue ter a atenção deles por segundos, daqui um pouco, isso já está cientificamente comprovado. Então, assim, tu tem que ter toda uma readequação pedagógica. Toda uma didática para conseguir trazer ele. E eu lembro que eu debatia muito isso com o professor Carlos, a questão da inserção ou não inserção da tecnologia no ambiente escolar. E falou assim, em redes sociais, eu e minha esposa, que também é a CEO aqui do nosso projeto, a gente lembrava do caso da Austrália, que proíbe a utilização de redes sociais para menores de 14, 15, 16 anos, algo assim do tipo. Então, assim, tu vê,
São outros países encontrando ferramentas também para diminuir o uso excessivo de telas. O professor Carlos falava muito do caso da Finlândia, se não estou enganado, né? Isso. Que eles fizeram uma inserção absurda de tecnologia nas escolas e agora estão fazendo o caminho inverso. Caminho inverso. Estão retirando. Então, uma coisa que eu estava lembrando aqui, que quando eu fui aluno do 2º grau, década de 80, no 15, o uso da calculadora era proibido em dia de prova, né? Tu não podia utilizar a calculadora. E imagina, aquilo foi um probleminha naquela época, né? Quando surgiu a calculadora, porque antes as pessoas faziam cálculos, né? Fazendo os tracinhos ali. Fazendo tudo na ponta do lápis, né? Se a gente for pensar, eu não sei se vocês assistiram aquele filme No Dia da Consciência Negra, que até ganhou o prêmio, né? Estrelas. Como é que é o nome agora? Me fugiu o nome. Se alguém lembrar, já coloca nos As comentários aí pra estrelas, gente. Enfim, aquelas mulheres cientistas da NASA, né? São 3 mulheres negras. Ah, sim, eu assisti o filme. E não sei se vocês lembram ali, ó, a quantidade de cálculo que elas precisavam fazer, cálculos matemáticos, para chegar, né, naquilo que a NASA precisava para lançar o foguete e tal. Então, assim, era tudo assim feito na ponta do lápis, porque não existia a calculadora, não existia um sistema, rápido, né? Até que surge. Ela era o sistema. Ela era o sistema. Até que surge, né? O equipamento e tal, e aí elas vão mudando, vão se realocando, né? O pessoal começa, bom, precisamos de gente para operar as máquinas, operar os computadores. E nós chegamos hoje nesse estágio que nós estamos agora, porque, por exemplo, ali no início dos anos 2000, a gente ainda não tinha o uso de celular, né, em sala de aula, até que os alunos começam a adquirir, deu toda essa explosão aí, né, da telefonia, e hoje cada criança tem o seu celular. Mas, por outra, a gente tem essas situações, né, de que está sendo até abusivo, né? Eu, essa semana, fiquei sabendo, assim, de um caso de uma menina que ela tem um amiguinho, ela é aqui do Rio Grande do Sul, o amiguinho é lá de, não sei se São Paulo, Rio de Janeiro, e aí ele entra em contato com ela, 9 anos de idade, quer que ela jogue com ele. Então, assim, e não tem horário, nada. Ele entra ali, fala com ela, é chamada de vídeo e tal, e joga comigo, quero que tu jogue comigo. E aí a mãe já está ficando preocupada, pois, bom, isso tem uma relação abusiva de uma criança com outra, né? E eu fiquei pensando assim, a gente tinha isso antes presencial, né? As crianças se encontravam, brincavam, né? Aí brigavam, se enchiam o saco e tal. E hoje as crianças estão muito isoladas, né? Diminuiu o número de filhos, né? Às vezes é um filho por casal, moram em grandes centros, vocês imaginem, né? Uma criança presa num apartamento, às vezes só com a empregada, sei lá, com a babá, e ela vai interagir com outra criança como? Bom, daí ela depende de uma tela, depende do sei lá, do celular, né? Mas isso também tem que ter um certo controle, porque senão foge, né? E as entidades, os profissionais da área da saúde que estão avaliando o uso excessivo da tela estão chegando à conclusão de que tem sido negativo, né? Só para ilustrar aqui, eu fui ter celular já com 16, 17 anos. Eu fui ter o meu primeiro celular. Eu, quando fui professor no 15, eu tinha 33 anos de idade. Fui muito resistente, eu achava que não precisava. Para quê? Não precisa. Aí minha esposa me disse, não, tu tem que usar. Como que tu, um professor do ensino médio, não vai ter um celular? Me deu. Foi na loja, comprou e me deu o celular. A partir dali eu comecei a utilizar, né? Até chegar nisso que a gente tem hoje, porque antes era só uma coisinha que tu usava para falar, mandar uma mensagenzinha, um torpedinho, uma coisa, eu peguei né? a transição do smartphone, né? Quando surgiu a internet no celular, né? E começou a surgir os aplicativos. Meu Deus. Depois surgiu o WhatsApp ali em 2013 para 2014. Alguns alunos tinham, outros não tinham, né? Mas ainda tu conseguia trabalhar tranquilamente, né? Hoje se perdeu muito. Eu acho, só para acrescentar um pouco nesse debate, assim, eu acho que toda a construção
entre pessoas, né? Uma construção interpessoal, ela é uma construção, né? Ela é aos poucos, né? Hoje a gente vê, o professor Carlos trouxe a questão do isolamento social, né? Então, hoje existe um distanciamento entre pais e filhos dentro da própria residência. Hoje, acho que algumas famílias, a gente está dizendo, existe famílias que isso acontece, mas famílias que não acontecem, mas vamos dizer no sentido do problema do celular, né? Hoje tem famílias que não conseguem ter interação com seus filhos, né? Talvez não conseguem ter uma interação mais de 2 minutos. Talvez não conseguem finalizar uma pergunta ou uma frase afirmativa que não tem uma conclusão naquela conversa, naquele diálogo, né? Daí ele acaba consolidando um diálogo via redes sociais, né? Mas ela é muito dinâmica, ela é muito volátil, porque daí assim que eu tenho o professor Carlos, eu vou lá e consigo conversar com o Jobim, se ele não me agradou, já procuro a outra comunidade, e assim tu vai se encaixando onde tá bem e não tá bem. E as coisas vão acontecendo. Agora tu imagina em sala de aula, né? Que vai estar na frente o professor, que vai te encher de coisas, ele vai te exigir uma avaliação daquilo, ele vai te atribuir uma nota, né? Então, ele não quer ver o professor em sala de aula, né? Então, eu acho que, acho que a gente tem que redobrar um trabalho onde as interações entre as pessoas têm que mudar, né? A maneira como a gente se relaciona com as pessoas. E acho que esse é um ponto. E o outro ponto é a grande questão da tecnologia, né? Vocês, em determinado momento, mencionaram alguns países que estão retirando a tecnologia. Eu acho que a tecnologia, e tem muitos defensores, né, aqui no Brasil, do uso de tecnologia massiva, que o problema da educação se resolve. É a falta da A tecnologia. falta da tecnologia, né, o uso dela em sala de aula que vai resolver o problema. Eu digo assim, ó, a educação ela é muito simples. É a relação entre o aluno e o professor. A maneira como ele vai encontrar para cativar a atenção do aluno, que vai se utilizar, por vezes, tecnologia, é um dos caminhos. Mas o processo de ensino-aprendizagem acontece na relação entre aluno e professor. Tu pode estar no meio do mato, sentado no chão, tem professor que consegue chegar ao aluno e fazer um excelente trabalho, diferente, das vezes, uma tela com projetor, com uma tela interativa, com uma internet super veloz, não consegue chegar no teu aluno, né? Então, mais uma vez, o professor tem um papel fundamental aí. E é na interação dele com o aluno que as coisas começam a acontecer, né? Eu utilizo, sim, por exemplo, de projetor, né, de computador em todas as minhas aulas de ensino médio, né? Eu uso muito imagens, acho que é um caminho que facilita, mas eu não coloco isso como a minha principal ferramenta ou como o case de sucesso. O case de sucesso é eu ter uma boa formação, é eu procurar uma melhor didática, encontrar a melhor metodologia e conseguir chegar no meu aluno por mais tempo possível, né? Já que para ele tudo é muito rápido, né? Eu acho que são 2 pontos que eu queria trazer, assim, essa diminuição da interação entre as pessoas, essa construção interpessoal, e dizer que a tecnologia não é a salvação de todos os problemas na educação. Muito bem. É.